Glória a Deus, boa noite, Fonte Church. É diferente quando nós estamos sobre esse momento, qualquer momento diante da presença de Deus, junto com os meus irmãos, eu acho gostoso. Até quando vem paulada. Relaxa, não vem paulada. E às vezes a gente está aqui nesse clima com as luzes desligadas, o que te dá tira um pouco a inibição. Mas você sabe que o que Deus mais se importa sempre vai ser e sempre é o teu coração. Como é que está o teu coração essa noite? Muitas vezes você é chamado para vir aqui na frente por algo que o pastor sente no seu coração, que os profetas, que nossos líderes aqui sentem. E tem vezes que você perde a bênção porque você talvez ficou com vergonha, talvez você não quis vir aqui. Nós sabemos que Deus ele tem um poder sobrenatural de agir em você sem que ninguém te toque. Mas a presença de Deus é algo que pode ser manifestada de uma oração para outra. É algo que Deus pode fazer comigo e com você através dos irmãos. E talvez você perca algo porque você não vem aqui para frente. Ou talvez você não está você está na sua casa, poderia estar aqui e não veio. Infelizmente nós não podemos orar por você. Não que a nossa oração à distância não possa fazer alguma coisa. Pode. Porque quem faz não é a nossa oração, é a nossa fé e o Espírito Santo. Mas eu sempre me questiono, por que eu não vivo tudo que Jesus prometeu que eu tenho que viver? Você nunca se questionou isso? Ou você acha realmente que você está vivendo tudo que Jesus prometeu para você viver? Claro, Deus tem um tempo dele. Talvez não seja a hora, não seja o momento. Mas uma coisa ele prometeu: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E isso já nos mostra na Bíblia. Aos olhos humanos, vamos dizer assim, nunca viu a roupa de Jesus curar, além daquela mulher que toca ele. Mas a distância, por Sedex, que é o que acontece com Paulo, que acontece com Pedro, a sombra passa, os enfermos são curados. Tecnicamente falando, são coisas maiores. Mas eu não vivi. E eu tenho 19 anos de crente. Eu vi um velho. Eu me converti cedo. Eu convido você a entrar numa esfera maior do que Jesus tem. E na verdade, para entrar nessa esfera muito maior do que Jesus tem, é muito mais simples do que você imagina. O que eu vou pregar aqui não é novidade para ninguém, inclusive nem para mim. Conversava com o Doide ali atrás. Falou, cara, e aí, como é que vai ser? O que você vai falar? Eu sinto que Deus te deu uma palavra diferente, que talvez você nunca pregou. Aí eu falei para ele, eu tô com vergonha de pregar essa palavra, porque faz 19 anos que eu sou crente. E eu não percebi isso ainda. E eu poderia resumir para você e dizer, talvez nós não sejamos tão apaixonados por Ele quanto a gente pensa. Porque isso justifica qualquer ato. Nós temos tanta dificuldade de fazer um jejum, de sair de manhã da sua cama e orar. Nós temos tanta dificuldade de talvez ajudar um irmão. Você começa a colocar tantas coisas, não, mas eu tenho que fazer tal coisa, mas eu tenho outra coisa para fazer. E você começa a entrar em justificativas. Você consegue justificar. Mas a partir do momento que você entende que o verdadeiro amor é Jesus, nada mais importa. E eu creio que Deus tem algo muito grande para essa igreja, amém? Nós precisamos subir etapas. Nós precisamos avançar. E para avançar, nós precisamos entender o real propósito da vinda de Cristo. E o fato de você estar aqui num domingo com frio, ou você está aí na sua casa, podendo assistir qualquer outra coisa na TV, mas assistindo o culto. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. E antes de começar, eu quero dizer, pastor, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe todos nós e tenha misericórdia dos ouvidos de vocês. E de mim, principalmente. Deixa aberto aí em Mateus 16, do versículo 13 a 16. E antes de começar a ler, eu quero que você levante a mão. Quem já sabe ou está assistindo, você talvez não assistiu, mas você sabe que existe a série The Chosen. Falei certo, Ali? Ele nem tá me dando bola, mas tudo bem. Levante sua mão. É bastantinha gente, mas vou dizer pra você, é espetacular. É espetacular. Como é que eu assisto? Que serviço que é? É deles mesmos. É de graça. Eles fizeram um aplicativo e contam a história de Jesus. Logo no começo eles explicam,
Eu vou resumir para você. Para sair uma série, nós tivemos que adaptar algumas coisas, mas eles dizem bem claro isso. Algumas coisas foram adaptadas. E um dos exemplos que eu quero te dar é sobre a conversão de Maria Madalena. A Bíblia, ela só nos cita que Jesus tirou 7 demônios dela, mas não diz quando, nem como, nem onde, nem como foi. Mas essa série, eu vou dar spoiler para você, mas por favor, você lê a Bíblia, você já tem todos os spoilers. E ela começa endemoniada, ruim, Jesus vai lá, abençoa ela, salva ela. E aí a partir disso, porque ela era uma mulher da vida, todo mundo sabia que ela era endemoniada, não gostava dela, ela muda, a feição dela muda, tudo muda, e ela resolve entrar na tradição do judeu, que era o Shabbat, que eles falam, que é um sábado, fazer aquela ceia com a sua família, e ela não tinha. Então ela convida um amigo aqui, um amigo lá, ela começa a preparar uma ceia, por quê? Porque agora Jesus coroa ela, e ela quer começar uma nova vida. Isso não está na Bíblia, está nessa série que eles querem contextualizar, e é super legal. Então assista, é The Chosen. Aí depois a gente escreve, manda no grupo, porque é só um aplicativo, é só baixar, de graça. E se você quiser fazer uma doação, porque eles funcionam só com doação, e eles estão precisando de uma boa grana, então se você puder ajudar, eu quero muito poder ajudar. Voltando. E aí ela faz essa ceia. Quando ela faz essa ceia, aparecem 2 caras do nada. A gente pode fazer a ceia junto? Eu achei muito bonito como eles quiserem mostrar, porque eles não se conheciam. E ela diz, não, pode entrar. Tipo, tinha 2 estranhos na casa dela para comer. Mas ela não se importa. Achei bonito. Eles estão lá conversando, de repente aqui, ó. Para você que está em casa ouvir. Ela abre a porta. E tá Jesus, cara. E aquele ator, ele não é Jesus. De verdade. Mas agora quando eu começo a orar, eu começo a imaginar aquele cara. Mas ele é um bom ator. E aí eu estava em casa e disse, ia ser tão legal, né, Jesus? Que se eu abrisse a porta, tu aparecesse aqui agora. Eu fiz isso mesmo, é sério. Disse, cara, como ia ser gostoso. Só que tu viesse aqui, chegasse e dissesse assim, e aí, beleza? E fosse embora, tá ótimo. Eu só queria isso. Com 19 anos de crente, eu estava pedindo para Jesus aparecer como uma pessoa na minha porta. Eu dei só essa introdução sobre a série, assista. Deixa de ficar perdendo tempo vendo outra série, assista essa, cara. É muito bom. Tô gostando muito de ver. E eu choro o tempo todo. Se prepare. E eu começo a compreender a dimensão do que é Jesus. Do que esse cara fez, porque ali nessa série, por exemplo, eles conseguem trazer um contexto do que o povo judeu estava vivendo. O povo judeu, ele estava sendo conquistado, ele estava sendo, na verdade, era uma ditadura de Roma. E até, pastor, assistindo essa série, eu comecei a não condenar mais tanto eles, por esperarem um Jesus guerreiro. Porque é meio triste, cara. Todo mundo devendo imposto, tendo que pescar e entregar quase todos os peixes porque deviam imposto que não era exorbitante. E é lógico que você está vivendo num contexto dessa forma, você começa a crer, não, quero alguém que me liberte desse povo. Não estou dizendo que eles estão certos, que Jesus veio e muitos deles não acreditaram, porque Jesus não veio com uma espada, com um escudo. E até tem um momento que o André vai falar para Pedro, Pedro, eu vi o Messias. E o Pedro olha para ele e diz, ele é grande? Ele é forte? Porque era isso que eles esperavam. E Jesus vem como um ser que não era como eles esperavam. Por isso é que muitos não creram tanto nele. Mas Jesus quis assim. Ele decidiu assim. Deus decidiu assim. E eu te pergunto, se Jesus voltasse, vamos supor que Jesus não voltou ainda, tá? E ele voltasse hoje. Será que você não seria um fariseu? Diria, não, o Messias não faria isso. Não. Será que a igreja não condenaria o seu próprio Cristo? Porque os fariseus eram para ser aqueles que conheciam a palavra. E você conhece a palavra e sabe quanto que eles detonam Jesus o tempo todo. Por vaidade, por medo, por não conhecer as escrituras. Tem um ou outro que começa a ligar os pontos. Cara, será que esse cara não é o Messias? Mas são poucos. E eu quero que você, quando você abriu ali em Mateus, eu vou ler com você. Chegando Jesus à região de Cesareia,
de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O grande problema, não só daquela época como nós, é que nós temos uma expectativa de um Deus, de um Jesus, que vai manifestar um poder na nossa vida, como aconteceu aqui, e Ele vai nos libertar. Jesus faz isso? Amém? Nunca fez com você? É gostoso? É bom? É muito bom. O problema é que a gente só conhece Ele pelo seu poder. Mas conhecer-o pelo poder não significa ter intimidade com Ele. Nós vamos ver vários episódios na Bíblia, como os 10 leprosos. O pastor citou aqui na aula de terça-feira. 10 leprosos são curados, apenas um volta e louva a Ele. Porque apenas um reconhece o verdadeiro propósito de ser curado. E a igreja de hoje, principalmente talvez a igreja brasileira, do modo que nós pregamos, do modo que nós ensinamos, nós acabamos ensinando um Jesus que tem poder para libertar, um Jesus que tem poder para curar, mas esquecemos que o melhor que Ele tinha para entregar, Ele já entregou, que foi a própria vida. Você podia ser a pessoa mais doente, a pessoa com mais problemas, e Jesus nunca te curar, e ainda assim, Ele já te entregou o melhor, que é a oportunidade, pela simples crença de que Ele é Deus, de que Ele morreu por você, você poder viver a vida eterna. E eu e você passamos crises e demais crises, e crises e demais crises, porque não acontecem as coisas que nós queremos na nossa vida. E nós esquecemos que nós não somos merecedores de nada. Ou quem aqui, não levante sua mão, mas quem aqui nunca disse: por que comigo, Deus? Por que comigo? Deus podia olhar para você e dizer: porque você é um pecador? Porque você é homem? Você é uma mulher? Você tem carne? Você faz bobagem? Você pensa bobagem o dia inteiro? E eu sei porque eu leio todos os pensamentos. Põe no meu lugar. Não, Deus não falaria isso. Mas se põe no lugar de Deus, queridão. Ele escuta tudo que você pensa. Coitado. Ele chega e começa a escancarar para os homens: galera, a lei de vocês ali, o código de Hammurabi, não é nem a lei judaica, diz olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, dá outra face. Aí ele chega para a galera: ó, galera, adultério, o que vocês dizem que é? Ah, tomou posse lá da mulher do outro, ou você... adultério, é isso. Não, se você só olhar e imaginar, você já está pecando. Jesus, ele vem e diz: vocês não têm como se escapar. E eu vim aqui para mudar isso. Eu vim aqui para mudar a história de vocês. E eu e você pregamos um Deus que faz tudo. Gente, Ele faz isso, Ele cura, Ele liberta. Ele curou os 10 leprosos. Mas qual dos leprosos você é? Jesus é Jesus, Deus é Deus. Ele vai continuar sendo, é poderoso, é magnífico, é lindo, é demais. Mas e você? Qual desses você seria? Seria um que voltou para louvá-lo? Ou seria aquele que não voltou? E Jesus pergunta no texto, não vou abrir para a gente não tomar nosso tempo, mas está em Lucas 17, do versículo 11 ao 17. Jesus pergunta para ele: onde estão os outros? Por que só você voltou? Tem mais um exemplo. Todo mundo lembra aqui da multiplicação de pães e peixes, né? Abra comigo em João 6:26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus dá um xixizão na galera, porque ele vai lá, tem 5.000 homens, né, sem contar mulheres e crianças, porque eles não contavam, e ele alimenta todo aquele povo, pega, multiplica os pães e peixes, maravilha. Os caras continuam seguindo ele, e ele ainda joga essa para eles: vocês estão vindo aqui porque vocês estão só com fome e quer que eu alimente vocês. Quando você entende e reconhece o poder dele, mas não tenta o conhecê-lo, você está perdendo. Enquanto a igreja não compreender
que a melhor pregação que você pode dar é que existe um Cristo que se importou com você, salvou você da morte eterna. E nós continuamos só pregando, vem cá que você vai ser liberto, vem cá que você... Nós vamos perecer. Ah, Juba, mas não posso? Não, pode, os milagres são para isso. Pode falar para o descrente, mas eu não estou falando só com o descrente aqui. Eu estou falando com você que já está aí há uns 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. E talvez ainda não entendeu que tudo que você faz é porque Ele te amou primeiro. O segundo ponto que eu quero dizer é que a dor nos cega. Somos humanos, sentimos dor. Para te dizer que Cristo, Ele é muito poderoso. E se você abrir lá em Lucas 18 a 20, no 7, 18 a 20, Lucas 7, 18 a 20, você vai ver que João Batista, que era ele era primo de Jesus, o cara era tão bom, tão poderoso, que no ventre da mãe dele, e Jesus no ventre de Maria, o Espírito Santo começa a mexer dentro delas. Elas sentem os dois bebezinhos que estão ali na barriga com o poder do Espírito Santo. Tinha Jesus e João Batista, eles interagem de tão forte que era a presença do Espírito Santo. Esse mesmo João Batista, vocês conhecem a história? Ele está lá, ele prega, ele falava o que tinha que falar mesmo. E ele é preso. E lá na prisão, na dor dele, ele ficou cego por um momento. Quando ele ficou cego, o que ele disse? Ele chamou os discípulos dele, que ele tinha discípulos também, e disse, ó, sabe meu primo? Cara, ele era primo dele, eles conviveram. Sabe que lá? Tô vendo sinais, tudo isso, mas, gente, pergunta lá pra ele, eu tô preso aqui, mas pergunta lá pra ele se é ele ou eu tenho que esperar outro. João Batista, que eu citei aqui, ele duvidou na dor dele. Ele duvidou. Os discípulos vão lá, obedecem e dizem, João mandou perguntar aqui, Jesus, João mandou perguntar. Aí ele começa a dizer, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, eu vim, sou eu. E isso eles falam em particular. E se você continuar lendo o texto, você vai ver quão precioso é esse Jesus. Porque a dor do João, talvez ali uma crise de fé que ele teve, e por favor, se você não teve uma crise de fé ainda, você vai ter, infelizmente. Na dor dele, na crise dele, eu estou sofrendo, eu fiz tudo o que ele me pediu, e eu estou aqui agora preso. Eu estou preso. Logo depois, ele é decapitado. Essa é a história de João Batista. Ele estava lá com aquela dor. Você nunca teve assim? Você achando injustiçado, achando que o pouco que você fez, ou até o muito que você fez, não é merecedor de nada. E aí você fica cego. Você começa a deixar de Jesus, você começa a parar de orar. Sendo que orar é um benefício que Ele nos deu. Não é algo que simplesmente Ele nos dá porque Ele é obrigado. A morte de Jesus na cruz, ela te deu isso. A oportunidade de no teu quarto você viver o que no Velho Testamento um homem vivia uma vez por ano por algumas horas. E a gente esquece. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Cristo. E nós queremos pregar sobre Ele, falar sobre Ele, mas nós não deixamos muitas vezes essas coisas do mundo nos atingir. A palavra nos diz que o diabo ele é como um leão que fica ao redor da sua presa, só esperando a hora de E eu já tenho uma pregação que fala isso. E o pecado em si, o diabo quer que você peque, mas não é a principal arma dele. A principal arma dele é que você perca a fé. Porque aí você perde a fé, você machuca, ele começa a encher de minhoca na tua cabeça. E você começa a entrar em crise, mas não é bem assim, bom, como é que vai ser? Mas olha só, não acontece nada. Mas agora eu tenho que orar aqui pelo cara aqui, mas não vai acontecer, eu já orei e não deu certo. Já moiou, não vai dar certo mesmo. Porque a tua mentalidade, ela é uma mentalidade de falta de fé. E o diabo fala, abocanhou a tua fé. E é isso que ele quer fazer. E nós temos que deixar de ser uma igreja sentimental. Não só nós aqui, a igreja geral. Uma igreja que é levada pelo aquilo que ele faz ou que ele deixa de fazer. Eu volto a dizer, ele já fez o melhor que ele tinha para fazer. E ele vai continuar fazendo. Esse amor é tão libertador. Você sabe o que Jesus faz depois? Os caras estão aqui, tá falando com os caras, é tu, não sou eu, diz lá que sou eu, beleza, fechou. Ele vira pro povo. Quem aqui conheceu o João Batista? Foi batizado? Vocês sabiam que não houve
homem maior do que ele nessa terra? Esse é Jesus, cara. O cara acabou de questionar se ele era Cristo, se ele era o Messias, e ele exalta o filho dele. E Deus te diz hoje, igreja, você é a minha igreja. Não importam os teus erros, você vai continuar sendo a minha igreja. E Jesus está falando isso direto para nós. Eu te amo, eu te amo. Mas a minha pergunta é, e você? Ele te ama, cara. Ele vai te amar para sempre. Não importa o que você faça, não importa o que você pense, Ele vai continuar te amando. Mas e você? Eu quero viver aqui o que Deus prometeu para essa cidade. E já está acontecendo. Olha quanta gente está aqui no meio de uma pandemia com frio de quantos graus? Alguém sabe? 4, 3? E baixando. 2, 1. E é tão bonito ver. Mas eu quero estourar isso aqui. Eu quero ter 3 cultos aqui. Hoje nós encerramos o Além da Música. Nós estamos mais ou menos com umas 15 pessoas. E eu não sei o que fazer. E tem tanta gente que quer entrar no ministério. Que eu disse, pastor, nós temos uma solução. Qual? Vamos fazer mais culto. Aí eu encaixo todo mundo. Deus está preparando. Porque Deus é um Deus esperto. Deus não vai, joga lá, vai lá, se vira, vamos ver o que vai dar. Não, Ele está preparando. É só um exemplo. Ele está preparando líderes. Ele está preparando você. E tem chegado dias que você está deixando de buscar porque você está com alguma dor, com alguma crise. E irmão, eu te entendo. Eu sou assim também. Eu fiz isso também. Eu faço isso também. Eu tenho os meus problemas, eu tenho meus medos, mas eu disse, chega. Por que eu disse chega? Porque eu quero te amar. Porque eu quero abrir aquela porta e ver Jesus. E eu sei que eu não vi fisicamente, mas eu sei que Ele não está nem atrás da porta. Ele está aqui. Eu posso conversar com Ele o tempo todo. Eu quero que você faça isso na sua vida. Porque quando você tiver dor, você tem alguém para te abraçar, alguém para te cuidar. E quando você acha que Ele não está te abraçando, é porque Ele é um pai que além de te amar, te cuidar, Ele te ensina. Então às vezes Ele te coloca em alguns lugares, vai lá filhão, aprende a andar. E você vai cair. Ele te levanta, aprende a andar de novo. Nós temos que deixar de ser aqueles crentes imaturos que ainda ficam questionando Deus. Não que você não possa chegar e ter um bate-papo e perguntar para Ele, e aí Deus, por que isso? Vamos conversar aqui. Mas parar com aquela coisa, de novo Deus, por que isso? Por que só essas coisas? Eu não quero mais viver assim. E eu te convido a não viver mais assim. Eu te convido para você dar um passo na sua vida. E eu quero encerrar essa palavra com o 3º ponto. E eu peço que você abra em Lucas, no capítulo 7, versículo 36 ao 50. Acho que é Lucas 7, verso 6. Acho que não é o 6 não, gente. Você está me confundindo, é o 36. Passo a ler. Lucas 7, 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando um tipo de mulher, que ela é uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. E ele disse: 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo,
Os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Eu te pergunto uma coisa: você acha que esse fariseu aqui, hipócrita provavelmente do jeito que ele era, o cara julgou que Jesus, gente, ele disse que Jesus não era profeta, olha, vacilão. Você acha que ele tinha menos pecado que aquela mulher? Mas ele acha que ele tinha menos. E o meu problema e o seu é que a gente acha que merece alguma coisa. A parábola que Jesus diz aqui para ele é muito interessante. Ele dá dados, ele dá números. Um devia X, outro devia X vezes 5, vezes 10. Mas na verdade todos nós devemos X vezes 10, X vezes 20. A diferença é que ela reconheceu. E reconheceu o quê? Lembra do contexto que eu disse lá no começo? Cadê aquele guerreiro que vai salvar a gente de Roma? Ela não pensou nisso. Cadê aquele cara com a espada que vai vir aqui e vai matar o Júlio César? Acho que nem era o Júlio César na época que estava mais. Não lembro. Nessa área eu não sou muito bom de saber o nome dos caras. Mas vou te dizer uma coisa. Ela não olhou isso. Ela simplesmente foi lá, gastou. Em outros versículos de outros livros você vai ver, ela gastou 300 denários naquele perfume, que eram 300 dias de trabalho, quase um ano. Quanto que você ganha em um ano? Ela foi lá, gastou isso, quase um ano, né? Derramou na cabeça dele. Ela se ajoelhou. Gente, pensa nos pés fedidos que devia ser. Porque os caras só tinham sandália no meio do deserto e não tinha produtos de Jequiti para passar. Ou Avon, não sei. Natura. Ela chorou tanto que deu para lavar os pés dele. Eu te convido a ser essa pessoa. Eu não vou orar por você hoje. Ninguém, além de já fizemos aqui, ninguém vai orar por você hoje. Mas hoje é uma noite de quebrar algo na nossa vida, de achar que nós merecemos alguma coisa. Porque quando você acha que você merece alguma coisa, você não dá valor para aquilo que você ganha. Mas quando você percebe que tudo que você ganha vem pela graça divina de Jesus, nada mais importa. Nada mais importa. Quando a gente entende isso, estar na presença dele não é mais um tempo gasto. Jejuar não é mais um sacrifício. Fazer o que ele mandou, ler a palavra, orar, pregar, ser uma boa pessoa ali fora, ser uma pessoa justa, pessoa que devolve o troco, que é aquilo que você não merece, pessoa trabalhadora que chega no horário, nada mais importa, porque tudo tem um propósito. O propósito é o quê? Eu fui liberto, eu fui salvo. Jesus fez isso por mim. Quando a gente amadurecer isso e tiver esse amor forte por Cristo, essa igreja vai encher tanto. E não vai encher porque eu quero que enche, porque é legal, porque eu quero me apresentar para mais pessoas quando eu toco. Não, é porque cada vida que entrar aqui vai ouvir falar de um Jesus que nos salvou e que pode curar, pode restaurar e vai. Mas o principal propósito ele já cumpriu. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Eu te convido a fazer uma coisa que só você pode fazer. Ame ele pelo que ele fez. Pode baixar o som, mãe. Eu te convido a você a fechar seus olhos. A palavra de Deus nos diz em João 14:15. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O quanto que você ama a Deus, igreja. O quanto que você está disposto a sacrificar do teu tempo. Jesus te ama demais, 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 demais.